Esse aqui é o Alcazaba, é um forte construído pelos mouros lá pelo século VIII para manter a cidade sob controle. E eles aproveitaram muitas coisas do Império Romano. Aqui mesmo, por exemplo, já dá para ver que aqui era a parede de uma porta romana que tinha aqui. E essa aqui era uma calçada romana com essas pedras aqui, ó. E aqui são muitas camadas de história. E não pense que é só aquilozinho não, ele é bem maior, ele é bem grande. E esse foi provavelmente o primeiro alcazaba construído na Espanha pelos mouros. O primeiro forte mouro, né, construído por aqui. Uma coisa interessante feita pelos mouros aqui é o seguinte. Atrás dessa muralha aqui, do lado de lá, é o rio Guadiana, que passa aqui. O que eles fizeram? Construíram esse prédio, que é uma espécie de cisterna. E ali tem uma escadaria que desce nessa direção aqui sim, e vai até lá na beiradinha, perto do rio, para pegar água. Eu vou mostrar isso melhor, que é bem legal. E antes de entrar, você já pode parar para reparar esse portal aqui de mármore, que foi aproveitado, na verdade, isso foi feito pelos visigodos anos antes, e os mouros aproveitaram para colocar esse mármore aqui na entrada. E chegando aqui você tem dois caminhos para descer, tá vendo? Mas na verdade um funciona como subida e outro como descida, para criar um processo para retirar a água lá de baixo, e era trazido por mulas, cavalos e tal. Depois de descer, chega aqui embaixo, tem a parte do rio que entra. Na verdade, é interessante porque ele entra por debaixo da terra, a água do rio. Então, ela meio que já faz uma filtragem da água para chegar aqui. Depois de descer, pegar a água, sobe para o outro lado. E aí fica uma rotatória aqui dentro de mulas subindo e descendo com água. E é sempre bom notar como eles utilizavam o material feito por civilizações mais antigas. Eles já aproveitavam, né? Aqui tem uma coluna que foi colocada aqui, aproveitada pelos muros. E não tem jeito, conforme você vai cavando, você vai achando outras camadas mais antigas de história. Aqui debaixo, por exemplo, foi encontradas casas romanas, lá do século II. E aqui tem alguns exemplos. Ali, por exemplo, essa aqui tinha até uma piscina, e ela tem um pequeno caninho ali do lado, uma saída, que era por onde saía a água, que despejava na rua do outro lado. Então era uma casa de alguém poderoso. E é daqui de cima da muralha do Alcazaba que a gente tem uma bela vista do rio Guadiana, e também da incrível ponte romana que sai aqui do ladinho e atravessa o rio. Essa é uma ponte considerada a maior ponte, a mais extensa ponte romana que ainda existe. E são quase 800 metros de comprimento, tem uns 60 arcos desse de granito, e é uma ponte espetacular. Tendo essa visão aqui, outra coisa importante para lembrar é que Augusta Emérita, ou Emérita Augusta, como era chamada a Mérida na época dos romanos, ela também era a capital da região da Lusitânia, que era uma região extensa que pegava a parte mais ocidental da Europa, então englobava cidades como Braga, Lisboa, Faro, uma grande parte do que é hoje Portugal, e essa parte aqui da Extremadura também, que é essa região daqui da Espanha.
E essa região chamada Lusitânia, na época dos romanos, a capital dela era justamente essa cidade aqui, Mérida, que na época era chamada Augusta Emérita. E, bom, por que eu disse isso? Porque aquela ponte lá atrás, que é bem mais moderna, já feita no século XX, ela foi feita e ganhou o nome de Lusitânia, em homenagem a essa região do Império Romano aqui, que Mérida era a capital.